começou a campanha Dezembro Laranja. A iniciativa tem o objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer de pele, o mais comum no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. O INCA aponta ainda que o tumor de pele não melanoma representa 31,3% do total de diagnósticos. Eu vou conversar sobre esse assunto agora ao vivo com o oncologista e membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Felipe Oliveira, doutor que está conectado aqui com a gente. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Doutor, quais são, então, os principais fatores de risco para o câncer de pele que a gente tem aí no nosso dia a dia? O que pode causar esse tipo de tumor, hein? Então, Wilker, o principal fator de risco, sem dúvida nenhuma, é a exposição diária, crônica ao sol, né? A gente sabe que essa exposição permanente ao sol é o principal fator de risco, mas também aquela exposição aguda, aquelas pessoas que passam o verão, têm queimaduras de pele, também é um fator de risco muito importante. Então, a radiação ultravioleta, UVA, UVB, são os principais fatores de risco. Mas a gente também sabe que existem outros fatores de risco, como, por exemplo, um familiar que teve algum tipo de câncer de pele, então, uma história familiar, ou então um paciente que tem um tipo de predisposição genética a tipos de câncer, tem alguma mutação genética na família, também é um fator de risco. E tudo aquilo que a gente se expõe ao sol, né, como eu falei, como primeiro fator de risco, são fatores de risco importantes. Certo. E é uma doença silenciosa, doutor? As pessoas têm algum sintoma, alguma mudança, alguma alteração que precisa se atentar? Wilker, graças a Deus, o câncer de pele, ele não é uma doença silenciosa, né? A gente sabe que a alteração ela é visível ao nosso olho nu, né? O paciente, ele vai enxergar uma lesão que está diferente e que vem crescendo, que vem se modificando. A gente tem alguns tipos diferentes de câncer de pele, alguns sangram um pouco mais, outros descamam e outros se apresentam como uma pinta diferente, né? Então, é uma doença que ela não é tão silenciosa assim. O paciente ele consegue ver e ele consegue notar as diferenças daquela lesão ao longo do tempo. Certo. Então, o diagnóstico precoce é favorecido por isso, né? Porque a pessoa vê ali uma alteração, basta que a gente esteja atento a qualquer alteração ali na nossa pele, né? Fala um pouco pra gente sobre a importância justamente desse diagnóstico precoce. A gente sabe que o câncer de pele ele é dividido basicamente em dois tipos, como você falou, o não melanoma e o melanoma. Os não melanomas são os tumores, os carcinomas basocelulares e os carcinomas espinocelulares. O tratamento basicamente vai ser cirurgia, porque eles geralmente são encontrados em estágios mais iniciais e tem altos índices de cura, né? O melanoma já é uma doença mais avançada e esse tipo de câncer, ser encontrado precocemente, ele é muito importante. Quando a gente encontra precocemente o melanoma, a gente tem mais de 90% de chance de cura, e aí o tratamento vai ser um tratamento cirúrgico nesse caso. Então, o diagnóstico precoce, para todos esses tipos, ele salva vidas, principalmente para o tipo mais agressivo, que é o melanoma. Certo. Não custa nada, e sempre vale, né? A gente reforçar aqui as medidas que a gente pode adotar na nossa vida para se proteger dos raios solares, né? Quais são essas medidas que a gente pode tomar no nosso dia a dia para evitar, para prevenir um câncer de pele? Então, o principal, Wilker, é evitar a exposição solar do período de 10 da manhã até as 4 horas da tarde, que é o período que a radiação ultravioleta ela é mais forte. Esse é o principal. Mas outras medidas, né? Pessoas que vão para a praia, para clubes, usar protetores solares é muito importante, cobrir com chapéus, pessoas que trabalham, por exemplo, no sol, se cobrir com camisetas que tenham proteção UVA, UVB, isso é muito importante. Então, tudo que nós fizermos para impedir essa exposição solar direta vai ajudar na prevenção do câncer de pele. Alimentação, estilo de vida, fora isso aí, essa exposição ao sol. Mas alimentação, exercício físico, tudo isso também pode influenciar positivamente quando a gente fala sobre o câncer de pele? Porque a gente sabe que quando a gente fala sobre outros tumores, esses hábitos aí fazem uma diferença. No caso do câncer de pele, os fatores de vida, eles não estão tão associados a isso. A gente sabe que manter a alimentação saudável, principalmente para
ter todas as vitaminas em dia ajudam na prevenção de diversas doenças, mas estilo de vida como alimentação rica em gordura, frituras, hábitos de atividade física, evitar o sedentarismo, eles não estão tão ligados ao câncer de pele em si, mas eles ajudam, no geral, a combater diversos tipos de doenças. Tá, e tem alguma idade, alguma faixa etária que precisa tomar mais cuidado com relação ao câncer de pele ou não? A gente sabe que os idosos, eles são mais propensos a terem câncer de pele. Por quê? Porque essas pessoas, eles foram mais expostas cronicamente ao sol. Então, a gente pensar o sol, né, como um fator de risco, a gente sabe que a radiação ultravioleta ela vai atingir o DNA da célula e, cronicamente, ele pode alterar esse DNA e aí surge o câncer. Então, as pessoas mais idosas, elas são as principais acometidas quando a gente fala da idade. Mas, Will, que era importante de destacar que o mais importante talvez seja as pessoas de pele clara. Então, as pessoas muito branquinhas, fototipos tipo 1, tipo 2, essas pessoas têm que tomar um cuidado mais especial, têm que se proteger mais do que as pessoas que são mais morenas, pardas, do que outros tipos de pele. Aham. Agora, é o seguinte, a gente... É comum, né? As pessoas, principalmente quem tem a pele um pouco mais branquinha, tem as manchinhas na pele, ou às vezes a pessoa tem pintas na pele. Qual que é a diferença? Como que a gente, ao visualizar, consegue identificar que aquilo ali tem alguma anormalidade, algo que merece um pouquinho mais de atenção? Esse ponto ele é muito importante, Wilker. Existem pessoas que têm mais lesões, mais pintas benignas na pele. E aí, a gente desenvolveu uma regra bem simples para explicar para os pacientes e até para outros médicos, que é a regra do ABCDE. Então, o A significa assimetria. Então, se eu imagino aquela lesão, aquela pinta como uma pizza, eu parto ela no meio, um lado tem que estar igual ao outro. Se não tiver igual ao outro, ela é assimétrica. O B é da borda, se a borda ela é irregular, então se tem bordas diferentes, irregulares. O C é da coloração, se aquela pinta ela tem cores diferentes, um marrom mais claro, um marrom mais escuro, isso é um fator de alerta, se ela tem cores diferentes. O D é do diâmetro, que quer dizer pessoas que têm lesões acima de 6 milímetros têm lesões um pouco mais suspeitas. E o E é o mais importante, é evolução. Aquela pinta que era de uma forma e ela vem mudando a forma ao longo do tempo. Então, essa regra do ABCDE consegue nos mostrar se essa pinta ela é mais suspeita ou menos suspeita. Certo. Agora, eu tenho uma pinta, aquela pinta benigna ou aquela manchinha, aquilo ali pode se tornar um câncer de pele depois ou não? Não, no geral, a maior parte das lesões na pele elas são benignas e elas não se transformam em câncer. Na verdade, algumas pessoas elas confundem porque talvez elas já tenham uma lesão que seja pré-maligna e aí ela, em algum momento, ela tem um diagnóstico e a gente sabe que aquilo ali era um câncer. Entendi. Mas a gente sabe que ela não se torna em si um câncer. É claro que pessoas que se expõem ao sol o tempo inteiro, elas podem desenvolver o câncer, e principalmente aquelas pessoas mais branquinhas e que têm muitas pintas. Tá explicado, doutor Felipe, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por ter feito esse alerta para quem nos acompanha. Afinal, é uma doença até comum, né? Pelos números que a gente trouxe aqui, a gente percebeu isso e a gente às vezes não presta a devida atenção. Agora o pessoal de casa está mais bem informado para lidar com qualquer alteração que tiver na pele. Até a próxima, viu? Abraço. Abraço. Tchau, tchau.